Bora estudar! Correspondência completa, Ana Cristina César. Confesso a vocês que Ana Cristina César é uma escritora que eu não conheço há tanto tempo, né? E isso é falha da nossa formação, tá? Porque meus professores nunca falaram sobre Ana Cristina César, que quando a gente ia estudar, né, poesia marginal, era bem pouco, tá? E hoje eu faço questão de trabalhar isso com os meus alunos, né? Então, Ana Cristina César é dessa geração mimeógrafo, né? Dessa poesia marginal dali dos anos 70, né? Ela é bem no final dos anos 70. E este livro, Correspondência Completa, eu tô falando desse livro porque esse livro, porque realmente é um livro, né? Ele é um livro e ele foi publicado dessa forma, né? Através de cópias, né? Ali rodadas em mimeógrafo mesmo, em cópias dessa forma, né? Como eram feitas na época as cópias, né? Nós, viciados em álcool pelas nossas professoras que levavam o mimeógrafo para a sala de aula e ficavam rodando ali. E a gente sentia aquele cheirinho gostoso do mimeógrafo. Então, Ana Cristina César viveu pouco, né? Suicidou-se aos 31 anos, pulando, se eu não me engano, do 7º andar do apartamento dos pais, em Copacabana. E teve esse fim trágico, mas nos deixou assim, e cada vez mais que eu conheço a obra de Ana Cristina César, eu me apaixono por ela. Tá? Primeiro pelos poemas, tá? E agora também pela prosa. Correspondência Completa é considerado um conto, inclusive está no livro, né, 100 melhores contos do Brasil no século XX, mas trata-se de uma carta. É uma carta verdadeira? Claro que não é uma carta verdadeira, né? É um conto escrito em forma de carta, né? Tem essa questão epistolar, né? Segue ali todas as características, né? Tem todos os elementos de uma carta. Por exemplo, a carta começa assim, my dear, né? Então, com um vocativo ali, tá? E a carta começa dessa forma: chove a cântaros, daqui de dentro penso sem parar nos gatos pingados. Então, ela começa a colocar essa carta, né, e a falar como se fosse realmente uma carta. Essa carta, esse livro, né, Correspondência Completa, surge de uma conversa com a Heloísa Teixeira, tá? A Heloísa Teixeira era muito amiga da Ana Cristina César, e a Heloísa Teixeira fala: você gosta muito de escrever cartas, né, Ana Cristina? Então, Ana C, né, como era chamada. Então, vamos fazer um livro, escreve aí uma carta bem longa que a gente publica e coloca o título de Correspondência Completa. Ou seja, Correspondência Completa é formada por apenas uma carta, né? Que seria uma carta longa. Não é para um conto não é tão longo, mas para uma carta ela seria longa. E a Ana Cristina faz isso, né? Faz isso e coloca ali, né? My dear, não dá para identificar, né? Quem é o receptor da carta, só coloca my dear. Claro que é uma carta fictícia, então eu já vi muitas pessoas falando: essa carta foi escrita para Heloísa Teixeira. Não, não é para Heloísa Teixeira. Pessoal, eu estou usando aqui Heloísa Teixeira, tá? Porque ela mesma mudou de nome, tá? Então, Heloísa Teixeira, por muito tempo, né, foi conhecida por Heloísa Buarque de Holanda, né? Agora, a questão de um mês e pouco, né, atrás, aqui no mês de julho de 2023, acho que se não me engano, dia 20 mais ou menos de julho de 2023, né? Ela fez um pedido, né, que ela não quer mais ser chamada por Heloísa Buarque de Holanda, ela quer ser chamada por Heloísa Teixeira. E eu sou uma pessoa muito assim, eu chamo a pessoa pelo que ela quer ser chamada. O nome dela sempre é o que a pessoa quer ser chamada. Então, se a Heloísa quer ser chamada de Heloísa Teixeira, é a que era chamada por Heloísa Buarque de Holanda, né? E ela se livra desse sobrenome pesado, né? Buarque de Holanda, o marido dela, que era do marido, né? O marido era primo do Chico Buarque de Holanda, né? Então, ela agora passa a ser Heloísa Teixeira, pouco antes dela assumir uma cadeira na BL, tá? Agora ela é uma das imortais da Academia Brasileira de Letras, tá? Mas vamos parar de falar de Heloísa Teixeira e vamos voltar a falar de Ana Cristina. Então, esse livro é bem típico, bem a característica ali, né, dessa geração mimeógrafo, né, que eles mesmos publicavam os livros deles pela dificuldade, né, é como ali nos anos 80 existiam muitas bandas de garagem, né, que as pessoas gravavam a sua própria fita demo ali. Então,
faziam isso rodar dessa forma, né? Tá? Faça você mesmo. E eles faziam ali através do mimeógrafo. Então é claro que a Ana Cristina, né, a Ana C, ela tinha muito disso de colocar o que ela sentia, colocar ela mesma na obra e misturar isso com muita ficção. Então a gente não vai ficar procurando o que é Ana Cristina aqui, o que é ficção. Eu vejo como tudo uma grande ficção, tá? Claro que utilizando um pouquinho da realidade. Então ela vai falar aqui sobre amores, né? Sobre um cara que ela esqueceu, né? Por exemplo, pensa um pouco no Thomas. Passou o frio dos primeiros dias, ou seja, né? O Thomas já ficou pra lá. Depois desgosto dele, do pau dele. Então ela vai falando coisas assim, né? Até uma linguagem até forte, né? Então é isso. Aí ela fala também, né? Só hoje, durante a visita da Cris, é que me dei conta que batizei a cachorra com o nome dela. Coisas assim, né? E tive discreto repuxo de embaraço quando gritei com o Cris, que me lameava o tapete. Cris fugiu, mas Cris não percebeu. Então tem uma certa, né? Um certo humor aí, tá? Julgando-se talvez homenageada, né? Tipo, ela deu o nome da Cris pra cachorra dela. E a outra Cris, né? Que seria a homenageada, foi lá na casa dela. E ela fala sobre duas pessoas, Gil e Mary, né? Então ela fala assim, ó. Fica difícil fazer literatura tendo Gil como leitor. Ele lê para desvendar mistérios e faz perguntas capciosas, pensando que cada verso oculta sintomas, segredos biográficos. Então ele está procurando ali, né, ela na literatura dela, que é o que eu falei que a gente, né, não deve fazer. Não perdoa o hermetismo, não se confessa os próprios sentimentos. Já Mary me lê toda como literatura pura, ficção, e não entende as referências diretas, né? Então ela não entende. Então ela fala assim: eu tenho uma pessoa que lê de uma forma e outra pessoa que me lê de outra, né? E eu estou ali no meio. É mais ou menos isso. Ah, deixa eu pegar aqui uma coisa, um trecho bem interessante, deixa eu achar aqui. Recebi outro cartão postal de Londres. Agora dizia apenas What are men for? Né? Para que servem os homens? Sem data. Não consigo dizer não. Você consegue? E a somatização melhorou? Insisto no sumário que você abandonou ao Deus dará. Ou seja, parece que para nós a correspondência ela não faz tanto sentido. Nós ficamos ali sem entender porque tem muita coisa ali que é dela e da pessoa. Mas é isso que faz, né? Desse conto ele ser tão maravilhoso. Nós pegamos ali alguns fragmentos e vamos tentando juntar. Insisto no sumário que você abandonou ao Deus dará. Aí o sumário dela tá assim: bondade que humilha. 2, necessidade versus prazer. 3, filhinho. 4, prioridades. 5, what are men for? What are men for, como eu falei para vocês, né? Para que servem os homens. Tá? Lembrando que Ana C. era uma mulher, né, muito feminista, como a Heloísa Teixeira também, né? Lutando bastante pelos direitos das mulheres. E o conto termina, a carta termina dessa forma, né? Na mesa do almoço, Gil quis saber a verdadeira identidade de um Jean-Luc e diante de todos fez clima de conluio, julgando adivinhar tudo. Na saída me fez jurar sobre o perfil dos sepulcros santos. Gil está sempre jurando ou me fazendo jurar. E depois você ainda diz que eu não respondo, ainda aguardando. Beijo, Júlia. Então aqui no final aparece o nome, né, da remetente Júlia. E aí tem dois post-scriptum, né? PS, PS, PS1. Não quero que T leia nossa correspondência. Por favor, tenho paixão, mas também tenho pudor. Então, colocando toda uma questão assim, estou mandando para você, mas não deixa o T ler. Eu, né? Eu tenho paixão, mas eu tenho pudor. E PS2. Quando reli a carta, descobri alguns erros datilográficos. Inclusive a falta do H no verbo chorar. Não corrigi para não perder um certo ar perfeito. Repara a paginação gelomatique. Agora que sou artista plástica. Uma coisa que eu não sei se eu falei lá no início. Esse livro foi publicado como segunda edição. Não existe a primeira edição, tá? Então não adianta procurar, não existe essa primeira edição. E era até uma brincadeira da Ana Cristina, né? Ela sempre teve isso, né? De fazer as pessoas o que é real, o que é ficção, tá? Então isso não existe, não existiu primeira edição, tá? Beleza, pessoal? Leiam Ana C, leiam Ana Cristina César, tá? Importantíssima escritora. Tá? Não façam como eu, não demorem tanto tempo para conhecer Ana C. Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!